Mais algum vereador deseja Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir a moção, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, me levanto para também saudar a moção da vereadora Carolina Pontes, quando aqui traz para que possamos aplaudir a iniciativa da nossa Academia de Letras, no nosso município, abrindo suas portas aos jovens que, com certeza, vão seguir sempre se desenvolvendo cada vez mais nessa área. Estive presente e dois motivos me encheram de emoção durante esta cerimônia, que era a posse da nova diretoria e também a posse dos membros da Academia Juvenil. Uma porque minha mãe fazia parte da Academia de Letras e ali pude encontrar vários e várias amigas de minha mãe. E outra porque essa casa teve o concurso Vinícius de Moraes reconhecido em sua importância, um projeto que apresentei e que foi aceito pelos vereadores e hoje se transforma e demonstra toda a pujança dessa casa e desse trabalho, sendo que na seleção das pessoas da academia, os ganhadores do concurso Vinícius de Moraes, assim como da Gazeta, fizeram parte. Então, é o reconhecimento do trabalho desta casa, é o reconhecimento da contribuição da Escola Legislativa, da nossa Câmara Municipal, e uma satisfação pessoal muito, muito, muito grande ver os jovens que participaram e venceram o concurso aqui, Vinícius de Moraes, serem elevados ao detentores de cadeiras da nossa Academia de Letras Juvenil. Realmente foi uma noite, para mim, muito gratificante, muito emocionante, e desejo um sucesso grande e a gratidão à Heloísa, à Adriana e toda a equipe que compõe a Academia de Letras. Uma noite muito especial. Parabéns, vereadora Carolina Pontes. Para discutir a moção, vereador Jorge de Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, em primeiro momento, saudar a vereadora Carolina Pontes, que trouxe para essa casa essa moção importantíssima, no momento que o país vive crise de todas as naturezas, em especial crise de leitura, crise de conhecimento. A Academia Limeirense de Letras, além da sua posse por mais 2 anos consecutivos, com a Maria Heloísa Rossi, conduzindo a academia por mais 2 anos, juntamente com a Adriana Azolino, vice-presidente, também teve a posse de Infanto Juvenil, então, uma das primeiras do país a ter a Academia Limeirense, Academia de Letras Infanto Juvenil. Então, quero realmente parabenizar a vereadora Carolina, que trouxe para essa casa um assunto importante. Estive presente na sessão, senhor presidente, e a vereadora Érica Tanque também teve, outras pessoas. E, além da posse da academia por mais 2 anos, da reeleição, além da posse da Academia Limeirense de Letras Infanto Juvenil, ela reverenciou lá algumas empresas que participavam, que participam ativamente, citou a Câmara Municipal pelo prêmio, pela atuação brilhante que tem aqui, Vinícius de Moraes, Gazeta de Limeira também, troféu lá de literatura, que todo ano faz, isso é muito importante. Então, realmente, quero deixar aqui consignado minha posição favorável a essa moção, que isso é muito importante, enaltecer e reverenciar
aqueles que realmente levam o nome de Limeira. Então, com muita satisfação, voto favorável a essa moção que enaltece a escola acadêmica também, muito importante. Dezenas de pessoas foram lembradas lá, de maneira especial a Câmara, o Colégio Acadêmico e a Gazeta de Limeira, entre outras empresas que também foram lembradas lá. Então, quero votar favorável com muita honra a essa moção de congratulação. Mais algum vereador deseja discutir a moção? Apenas para parabenizar a Academia Limeirense de Letras, na pessoa da vereadora Carolina Pontes, que fez a moção, dizer da importância da leitura, da importância da redação, da importância da interpretação do texto. Quando nós nem em biblioteca praticamente temos mais, né? Quem lembra da biblioteca, quando era em frente da Igreja Boa Morte. Pessoas com esse intuito de levar, de incentivar nossos jovens também. Nenhum vereador mais para discutir a moção, partiremos para a votação. Senhores vereadores, registrem o voto. A votação está encerrada. A moção 135/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Desejo. Para justificar o voto, vereadora Carolina Pontes. Apenas para agradecer o voto de todos e pelo reconhecimento da academia. Obrigada. Mais algum vereador? Não havendo, partiremos para a próxima moção. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Vaguinho da Santa Luzia. Senhor presidente, nobres pares, somente para poder registrar a presença no plenário dos representantes da empresa CPQelco, do senhor André Luiz Chinor, coordenador ambiental, e sua esposa Cristiane Custódio Chinor. Infelizmente, os requerimentos hoje foram lidos todos, nós tivemos que começar as moções mais cedo, por esse motivo, ela já foi lida e discutida no plenário, mas agradecemos, em nome da casa, da presença de vocês aqui. Obrigado, presidente. Partiremos, então, para a moção 137/19. Moção 137/19, moção de aplauso à triatleta Carolina Bilato, pela conquista do quarto lugar geral. Essa moção é de minha autoria. Eu tenho que passar a presidência para o nosso vice. A sessão está suspensa por 15 segundos. A sessão está reaberta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, o nobre vereador Sidney Pascotto. Eu gostaria de pedir o adiamento dessa moção, porque a atleta gostaria de estar presente no dia da votação. Como as moções são um pouco mais demoradas, e hoje, que bom, conseguimos ver os requerimentos, está um pouco adiantado, eu gostaria de pedir o adiamento dessa moção por esta sessão. O adiamento por essa sessão, a 137 do vereador Sidney Pascotto, eu preciso da audiência dos líderes. José Roberto Bernardo? Sim. Toninho Franco? Sim. Newton Santos? Estevam Nogueira? Sim. Vereadora Érica também, líder de prefeito. A moção 137, então, foi adiada por essa sessão. Suspendo a sessão por 2 segundos. A sessão está reaberta, partimos para a moção 138/19. Moção 138/19, moção de apelo ao governo do Estado para melhor equipar a Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira, DDM Elza Tanque, e os fóruns municipais no tocante à escuta especializada de depoimento especial. Autoria, vereadora Érica Tanque e outros vereadores. A moção 138/19 está em discussão. Para discutir a moção, vereadora Érica Tanque. Desejo discutir, presidente, muito obrigada. Essa moção busca, na verdade,
a solicitação de maior rapidez, visto que todos os funcionários até da DDM e Alzatan que já passaram por treinamento. Não tenho certeza se isto, nesses últimos dias, não mantive contato para saber se houve novidades, tanto na delegacia quanto no fórum, mas trata-se da parte de escuta, principalmente das crianças, que tem que fazer de uma forma diferenciada, agora com gravação, e não havia ainda esses aparelhos necessários para fazer essa escuta especializada. Então, aqui peço somente para que a gente possa provocar um pouco mais de rapidez no governo do Estado referente a isso, que já é uma necessidade em nosso município. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, a moção 138/19 vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. A votação está encerrada. A moção 138/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para a moção 139/19. Os trabalhos estão suspensos por 2 minutos. A sessão está reaberta. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Marcos Xavier. Eu gostaria que a próxima moção fosse adiada por mais 4 sessões, presidente. A moção 139/19 é de acordo com o pedido do vereador Marcos Xavier, adiamento por 4 sessões. Precisa da anuência dos líderes. Vereador Toninho Franco. Sim. Vereadora Érica Tanque. Sim, presidente. Vereador Marcos Xavier. Sim, presidente. Vereador Zé Damix. Sim. A moção 139/19 foi adiada por 4 sessões. A moção 140/19, por ser de minha autoria, preciso passar para o nosso primeiro secretário. A sessão está suspensa por 15 segundos, mas você não pode pedir para Condição do presidente, nesse instante, nomeia a vereadora Carolina Ponte como secretária ad hoc para a leitura, haja visto que o autor da moção é o vereador Sidney Pascotto. Moção número 140 de 2019. Moção de aplauso à União Sindical dos Trabalhadores de Limeira pela campanha USTL contra as drogas. Entre nessa luta. Moção de autoria do vereador Sidney Pascotto. A moção está em discussão. Para discutir, o autor da moção, vereador Sidney Pascotto. Senhor presidente, vereadores e vereadoras públicos presentes, apesar de já ter passado, eles vieram aqui, mas tinha um grande número de moção e fiquei assim um pouco constrangido de pedir para que ela pudesse ser votada na frente, já visto que todas as moções têm a importância dela, só para agradecer ao STL pelo trabalho que está desenvolvendo, o vereador Newton sabe disso, a vereadora doutora Mayra, estive presente lá no lançamento, e o Júnior, lá do Sindicato da Alimentação, juntamente com o Paulinho e outros sindicatos que estavam presentes, com esse intuito de ajudar,
porque, como eu disse, sempre a gente pensa que o sindicato está ali só para pegar no pé dos donos das empresas. Esse projeto deles é no intuito de ajudar os funcionários que, infelizmente, têm o vício das drogas, tanto lícitas como... Eu não consigo entender, doutor Rafael, álcool ser uma droga lícita, cigarro ser droga lícita. Como disse a doutora Mayra sempre, para você entrar nas drogas que não são lícitas, o álcool é a porta de entrada que começa. Então, eu fico feliz com a ideia, com o objetivo desse projeto, vereador Jorge, do pessoal da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, em investir. Então, tem um custo nisso, tem um custo em panfletos, em palestras, para ajudar as empresas. E que bom que nós, vereadores, o Júnior veio aqui, fez a explicação, a explanação, e eu acho que cada vereador acabou pegando uns panfletos para poder ajudar nas suas comunidades, nas empresas, às vezes é conhecido de um, de outro, para poder fazer o trabalho. Que mais instituições, agremiações venham com esse intuito. Nós já temos grande parte desse feito pelas igrejas, e aí eu quero dizer de todas, indistintamente de denominações, que faz um trabalho de ajuda às pessoas que estão no vício, e que venham outras pessoas também com esse intuito, vereadora Érica. Que bom. Que bom. Parabéns ao STL e a todos os sindicatos envolvidos. Peço o voto favorável, apesar de que já passou por aqui, mas para que vá lá um agradecimento ao STL. Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir, a líder do senhor prefeito, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, a importância que tem quando as forças de uma cidade se unem em prol de uma luta tão importante e que afeta tantas famílias no nosso município, não só no nosso município, como no estado, no país, no continente, no mundo todo. Infelizmente, muitas famílias acabam perdendo seus membros para um mundo muito sofrido, onde sofre tanto o dependente quanto sofre a família. Quando temos um problema assim em nossa família, e acredito que não tenha uma dor maior para uma mãe, para um pai, ao ver seu filho, aquele que depositaram tanta esperança, aquele nenê que seguraram no colo, querendo um futuro brilhante, se enveredar por esse caminho. Mas há saída. A saída se todos, se a sociedade civil, se o poder público se emanar, se as forças vivas da cidade se emanarem no combate, nessa luta. E aqui parabenizo a vereadora Mayra, que conseguiu um feito extremamente importante com uma pessoa dentro do Poder Executivo para que faça com que essas políticas públicas, fez toda a sensibilização para que essas políticas públicas possam ter um olhar diferenciado. Aqui também faço agradecimento a todas as igrejas que também fazem isso, e aqui cito o vereador Newton, que também trabalha muito nessa área. E a junção da USTL é de suma importância. Todos unidos em prol da família, em prol daqueles que precisam de orientação em como tratar, em como
entender esse mundo tão difícil que é. Então, parabéns, Lemão, pela moção. Mais algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo a moção 140... Eu desejo, senhor presidente, desculpa. Para discutir a moção, vereadora doutora Mayra. Desculpa aí. Espera aí, vereadora. Jorge. Não, desculpa, é que eu estava cumprimentando. Para discutir a moção 140/2019, vereadora doutora Mayra. Bom, senhores vereadores, senhor presidente, parabéns, vereador Lemão, presidente desta casa. Hoje, quando eu vi essa moção no sistema, eu puxei a orelha da minha assessoria. Porque eu digo, era para ter sido feito, né? Era para eu poder ter feito. Mas, lógico que cabe a qualquer um de nós identificar esse trabalho e, primeiro, eu parabenizo por você, como presidente dessa casa, você ter tido esse olhar, essa sensibilidade. Eu vi as fotos quando o senhor foi lá na abertura, né, da USTL, nesse movimento, e é uma coisa, realmente, é uma conquista de todos. Quando a gente pensou, quando eu falo a gente, o meu gabinete comigo, e junto com a Escola Legislativa, que eu não posso deixar de citar em nenhum momento, quando nós fizemos a proposta do Junho Laranja e o movimento #Limeira Sem Drogas, foi justamente, essa é uma das intenções, é fazer com que todos, né, abracem essa causa, né, todos façam parte, independente de ter ou não ter o problema dentro da sua casa, que o problema seja pessoal, ou dentro da sua casa, ou dentro da sua família. Mas hoje eu falo que é um problema, é uma questão de cidadania. E eu realmente venho aqui agradecer aos sindicatos, à União dos Sindicatos, por eles terem abraçado com tanta força essa causa, por eles terem entendido, porque há 2 anos atrás, eu lembro que numa convenção deles, que vai ter como quarta-feira agora, sobre essa questão dos acidentes de trabalho, eu vinha falando, conversando, justamente em levar essa temática dentro dos sindicatos, pela questão dos acidentes de trabalho por causa do uso de álcool e outras drogas. Então, realmente, a gente só agradece e os parabeniza, e parabeniza você, Lemão, pela moção, né, porque, como eu sempre falo, é uma prerrogativa nossa, de vereador, de fazer essa homenagem, de dizer muito obrigado por essas pessoas, ou essa pessoa, quando faz alguma coisa que nos traz, né, algum benefício, quando traz uma alegria para a nossa cidade. É a forma, é a pequena forma da gente, quanto vereador, esta Casa de Leis, dizer muito obrigado a essa ou a essas pessoas. E a gente, mais uma vez, eu agradeço. Eu não pude estar presente, eu tive que fazer uma viagem nessa época, quando iniciou toda a movimentação do Junho Laranja, e realmente eu me digo que foi uma grata surpresa a USTL ter feito essa movimentação, e mais ainda, de ter entendido essa questão dessa grande problemática da questão das drogas. Muito obrigada e parabéns, Lemão. Mais algum vereador deseja discutir? De novo, Jorge, desculpa aí. Mais algum vereador deseja discutir a moção do presidente Sidney Pascotto? Eu gostaria, vereador Jorge. Para discutir, vereador Vaguinho de Santa Luzia. Senhor presidente, exercício Jorge Freitas, me levanto para parabenizar o vereador Lemão da Jeová Rafá pela propositura da moção. Levanto para parabenizar ao STL, a União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que tem feito um trabalho muito bom no município, com a USTL, junto aos trabalhadores, que abraçou, nesse mês de junho, a campanha do Junho Laranja, aqui na cidade de Limeira, pois nós sabemos que é um mal, né, que afeta todos os setores, inclusive o dos trabalhadores. Parabenizo a minha colega de partido, vereadora doutora Mayra Costa, que sonhou um sonho que não sonhou sozinha,
sonhou um sonho em conjunto com várias outras pessoas e que hoje no município se tornou-se uma realidade. O Junho Laranja é um trabalho que vem dando fruto a cada ano, e esse ano com mais força de outras entidades que vieram somar, inclusive da USTL, que tem um peso muito grande no município de Limeira, e sei da luta, de todo o trabalho que a vereadora doutora Mayra tem na questão da temática da dependência química, sei do seu amor, da sua dedicação, né, de quanto tempo se doa em função desta temática no município de Limeira. E parabenizo pelo trabalho que foi feito junto ao gabinete. Hoje nós temos alguém lá dentro do gabinete tratando, cuidando especificamente dessa temática, que nós sabemos o quanto tem prejudicado as famílias dos cidadãos limeirenses. Também parabenizo o vereador Pastor Newton, que também trabalha dentro dessa Câmara, também junto a essa temática das drogas. Parabéns ao STL, parabéns, vereador, pela sensibilidade da moção. Mais algum vereador que quer discutir a moção? Não havendo, vai à votação. A votação está aberta. Votação encerrada. A moção foi aprovada, a moção 140/2019, foi aprovada por 16 votos sim e 0 voto não. Devolvo. Algum vereador deseja justificar a votação? Não havendo, antes de devolver a presidência para o Sidney Pascotto, que, em razão de ser autor, passou a presidência, quero registrar a presença no plenário Sebastião Jacão Caveira. Limeira, na época que ele foi secretário de esporte, foi referência nacional e mundial em natação. Caveira tem na casa dele mais de 700 medalhas de natação e, na ocasião, levou o nome da cidade por todo mundo. Parabéns, Caveira, por estar presente aqui no plenário. Devolvo a palavra para o senhor presidente. Partiremos agora para a moção 141/19. Moção de aplauso 141/19 aos participantes premiados e organizadores do concurso Verso e Voz 2019. Autoria vereadora Érica Tanque. Desejo discutir. A moção 141/19 está em discussão. Para discutir a moção, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente e nobres pares, Caveira, seja bem-vindo à casa, meu grande amigo. Sou o maior fã. Bom, eu não sei qual dos vereadores e vereadoras teve a oportunidade, e se não teve, eu digo, vá assistir um concurso Verso e Voz uma vez, para entender a grandeza que é esse concurso. A emoção já começa fora do Teatro Vitória, quando as torcidas vão chegando e ver esses jovens vibrando, defendendo a camisa da sua escola, através da poesia, através de cada um com seu grito de guerra, que mais parece um grito realmente de paz, porque quando falamos em cultura, quando falamos de poesia, embora muitos assuntos sejam pesados, o que se busca é a compreensão entre todos. Aqui tenho que dizer do grande trabalho, e aqui tanto dito por muitos vereadores, do nosso sempre vereador Farid Zain. À frente com sua equipe, tem trazido contribuição ímpar à cultura. E o prefeito Mário Botion tem
apoiado, inclusive agora dando ajuda de custo para que essas escolas possam fazer a sua participação de forma melhor ainda. Aqui fica os meus parabéns e espero que os senhores me acompanhem ao secretário Farid Zaini, à sua equipe, aos professores das escolas que participaram, aos alunos que estiveram no palco de uma forma ou de outra, declamando ou fazendo a torcida, a todos os funcionários, pelo grande trabalho. Quem não conhece, tem que conhecer. Parabéns ao prefeito também, que com essa atitude só contribuiu para aumentar ainda a participação das escolas no Verso e Voz. É lindo de se ver. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, a moção 141/19 vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. A votação está encerrada. A moção 141/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para a moção. Moção 142/2019, moção de aplausos para o auxiliar técnico Kleber de Oliveira, da Aril, pela participação na segunda Copa do Mundo de Futsal Down, ocorrida em maio em Ribeirão Preto, São Paulo. Autoria, vereadora Lubogo e outros vereadores. A moção 142/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, a moção 142/19 está em votação. Senhores vereadores, registrem o voto. Vereadora Érica Tanque. A votação está encerrada. A moção 142/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para a próxima moção. Moção 143/2019, moção de protesto pelo reajuste da tarifa do transporte coletivo de Limeira por meio de decreto do prefeito Mário Celso Botion. Autoria, vereador Marcelo Rossi e outros vereadores. A moção 143/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir a moção? Desejo discutir, senhor presidente. Para discutir a moção, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, hoje falar de aumento, por certo, ninguém gostaria. Hoje falar de aumento da gasolina, ninguém gostaria. Falar de aumento de salário, sim, acho justo. Enfim, aqui a situação não é o que gostaríamos que fosse, é o que é necessário através dos contratos, através das leis que regem nosso país. Não podemos fazer um protesto sabendo que o prefeito cumpriu
com que o cargo lhe fazia. Então, essa é uma colocação. Gostaria que não fosse, que fosse possível não ter ocorrido o aumento, mas infelizmente sabemos que é feito em cima de uma planilha, é por lei, é por contrato. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir a moção? Manifesto interesse, presidente. Para discutir a moção, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Entendo até as atribuições da vereadora Érica, diante das circunstâncias. Eu acho que, por mais que haja cumprimento de planilhas, não tem como a sensação não ser de protesto diante de uma elevação de custo que vai cair para a população, para o usuário. Ainda mais em um momento tão turbulento nesta casa, que passamos por 2 CPIs do transporte coletivo, envolvendo necessariamente mobilidade urbana, inclusive que teve de ser judicializada para conseguir ser discutida com maior ênfase pelo prisma da possibilidade de um membro que não fosse exatamente da base. Conseguimos, e aqui nem digo conseguimos, a vitória foi muito do Dr. Marcelo, que se não tivesse acreditado, se não tivesse judicializado a situação, certamente seríamos voz esquecida, não ouvida nessa situação. E não tem como não atrelar um assunto ao outro, vereadora. Não tem como eu justificar para o meu eleitor, para o munícipe, para o cidadão de Limeira, que eu votei contrário a uma moção que protesta a elevação dos valores. Eu não tenho cara para votar, para falar isso para o cidadão. Não tenho. Porque eu acho que cabe ao executivo, que cabe aos gestores, buscarem alternativas que não sejam mandando para o cidadão. E eu entendo que matemática não é mágica, não se tiram soluções da cartola, não é possível aí fazer muito milagre quando o assunto é finanças, mas essas finanças, até hoje, não estão bem explicadas no meu ponto de vista. Aliás, eu fico feliz que uma das comissões, ainda que tenha havido resistência, tenham concedido a possibilidade do interventor vir aqui a esta casa e explicar coisas de ordem extremamente técnica que até o presente momento muitos vereadores desconhecem. Eu mesma desconheço. Agora, simplesmente chegar para a população e falar assim, olha, o vereador Dr. Marcelo Rossi, ele apresentou uma moção de protesto à elevação desses valores, dessa tarifa, mas como foi o cumprimento de um cálculo, de uma planilha, eu votei de forma desfavorável. Eu não posso votar de forma desfavorável. Eu não acho que o prefeito Mário Botion, acompanhado do seu secretário e da sua equipe técnica, bom, só concluindo, tenham debruçado a ponto de conseguir uma alternativa que não fosse essa. Obrigada, presidente. Mais algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo... Eu quero, presidente. Discutir a moção, vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras. A moção do vereador Marcelo Rossi, ela é pertinente. É uma moção de protesto, de reajuste de tarifa do transporte coletivo de Limeira por meio do decreto do prefeito Mário Celso Botion. Eu fico pensando, o prefeito, quando está em campanha, os prefeitos, né, não necessariamente o nosso prefeito ou o atual prefeito, eles prometem ou vislumbram para a população uma situação de melhoria na prefeitura como se fosse um passe de mágica. Nos debates, nos programas de governo. Quando se chega lá, a grande maioria
e eu não quero trazer só na persona do prefeito Mário Botion, mas de todos os prefeitos, justifica governos anteriores, situações anteriores e a dificuldade financeira. Aí nós olhamos os jornais, e aqui eu também não me quero me colocar como executivo, cada executivo faz a sua função. O prefeito e a sua equipe conseguem arrumar soluções até importantes para a cidade, como compra de áreas fundamentais para a cidade. O fundo do edifício Prada, a área lá, a região do estacionamento lá, enfim, consegue arrumar situações financeiras para resolver até problemas antigos. Mas o social é de extrema importância em toda a prefeitura. E o transporte público, não temos o que falar, está um caos. Virou uma situação incontrolável. Não se consegue adquirir novos ônibus. Pelo contrário, ônibus estão sendo levados embora. O subsídio se usa no teto, ou até a mais que o teto, como verbas complementares. E a população agora tem que enfrentar um aumento de ônibus na tarifa municipal. O que nós falamos, vereadores, fiscalizadores, para o contribuinte que está nos ouvindo, que ele já está pagando R$ 4,50, a gente pegou todos praticamente de surpresa. Prefeito tem que tomar as decisões. Eu espero que o prefeito Mário Botion e sua equipe resolvam o mais rápido possível essa questão de intervenção. Não sei como. Cabe ao prefeito resolver. Fica aqui meu voto favorável nessa moção de protesto. Mais algum vereador deseja discutir? Eu quero, senhor presidente. Vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos acompanha. Infelizmente, não tem como votar contrário a essa moção. Apesar de nós termos a planilha, tudo o que veio, mas como muito bem disse o vereador Marco Xavier, quando é candidato a prefeito, promete tudo. E aí fica até um alerta, vereadora Érica Tanque. Eu vejo bastante candidatos a vereadores também prometer mundo e fundo. Sendo que muita coisa que é prometida não é nem da função do vereador, é da função do prefeito. Mas prometem. E é difícil. E é difícil. Foi prometido, o vereador Marco Xavier, a abertura da caixa preta. Até agora essa caixa preta não foi aberta. Até agora não sabemos o que acontece. Sabemos sim que usa no limite o valor do subsídio, verbas complementares, ônibus velhos sendo recolhidos. E aí, vereadora Érica, o que me assusta é o seguinte, na hora de fazer o reajuste, seja na tarifa do ônibus, seja no reajuste da água, usa uma tabela mirabolante. Usa uma tabela que é XYZ, 10V, é o valor da água, é o valor da energia, o valor de não sei o quê, o valor do IPCA. É a mesma coisa para fazer o valor do ônibus. Usa o pneu, o combustível, o mecânico, o borracheiro, o não sei o quê para fazer. E na hora de dar o reajuste para o trabalhador que paga os R$ 4,50, é só IPCA. Porque na hora de fazer o reajuste do trabalhador, não põe o borracheiro, porque ele usa também o transporte. Porque não põe a gasolina que só, porque ele também usa. Na hora do trabalhador, é só o IPCA. Como é que pode um negócio desse a gente concordar com o aumento? Não vou concordar. Vou votar favorável. Não é possível um aumento de menos de 4% para o servidor público e a tarifa aumentar 14%. Não dá para entender isso. Quer dizer, o prejuízo só fica no bolso de quem? Da população. E o mais carente ainda que necessita usar o transporte público, que é velho, que quebra todos os dias, que não tem conforto nenhum. Visto que nas outras cidades, naquela tabela que mandou o aumento, já me mandou, já tem ônibus até com ar-condicionado e Wi-Fi naquelas cidades que o prefeito mandou, que a tarifa está R$ 4,50. É só ir na região aqui e andar que vocês vão ver isso.
Agora, nós pagarmos R$ 4,50 em um ônibus sucateado, impressionante, não dá. Só cumprir, prefeito, com as suas promessas de campanha. Dinheiro para comprar tem, né, o vereador Marco Xavier? Tem dinheiro até para aumentar o número de comissionados, coisa que ele prometeu diminuir. Tem dinheiro para pagar salário de comissionado, que ele prometeu diminuir pela metade. Agora, dinheiro para investir nos ônibus não tem. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, a moção 143/19 vai à votação. Senhores vereadores, registrem o voto. A votação está encerrada. Desejo justificar. A moção foi rejeitada por 8 votos não e 5 votos sim. Para justificar o voto, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, fica fácil, e sei, porque minha vida política não começou agora, começou há muito tempo. Mas, quando se fala que isso não vai incidir sobre o preço da tarifa, e é muito fácil eu apertar o botãozinho falando algo. Aliás, eu acho que eu estou falando antes de ver o resultado. Não, já foi? Tá. Fica fácil de fazer uso, falando para a população que, olha, tinha outra coisa para se fazer. Mas trata-se de uma empresa, trata-se de um contrato. Que bom seria se a gente pudesse fazer isso. Se a gente pudesse fazer em cima de um contrato o que bem quer, não respeitando as coisas jurídicas. Quando o valor realmente do combustível baixar, quando o pneu não for, porque todos nós, todos pagamos a gasolina mais caro, pagamos o diesel mais caro. E para quê? Passar o pagamento dos funcionários da aviação limeirense também precisa-se de dinheiro. Eu sei que é diesel. Mas os funcionários recebem da mesma forma que a gente. Quando se aumenta os funcionários, é uma empresa, precisa ter receita, e não é uma empresa do prefeito. É uma empresa que está tendo intervenção. Simplesmente para manter o serviço. Sabemos que o serviço da aviação limeirense há tempo não é bom, eu tenho dito isso. Nós sabemos disso. Precisamos, sim, de uma nova empresa, de um novo modelo, para daí, quem sabe, fazer. O governo Paulo Radich já sabia disso e fez o subsídio. Para não repassar, essa Câmara votou. Essa é a finalidade. Por certo, aqui não há de se achar que, se a gente fizer passagem zero, nós não vamos pagar. A cada gratuidade que se dá aqui, alguém paga. Assim é. É uma empresa. Estamos num país que não é socialista. Somos um país capitalista, onde o Estado tem que ser menor. Não é isso? Não é isso, vereador Cleiton? Como é que o prefeito pode intervir dessa forma, trazendo a empresa mais por vermelho? Vamos ter que acostumar com uma forma nova. Aqui, é óbvio que ninguém queria dar aumento. Nenhum dos vereadores. Porque quem tem negócios vai pagar também isso, a sua parcela. Mas como fazer? Como fazer a soma de forma diferente?
O que essa casa não pode é simplesmente dizer que não sabe como se chega ao preço da tarifa. Porque daí é porque a gente não está cumprindo com a nossa função dentro dessa casa. E colocar para a população como é que se faz a tarifa. Querer é uma coisa, poder é outra. Querer eu queria que fosse zero. E que a empresa doasse o serviço, mas não é isso. E, infelizmente, eu adoraria que a gente não tivesse aumento nenhum. O que falei aqui, eu disse, é que respeitar as regras, respeitar os contratos, respeitar a forma, não quer dizer que estamos contra a população. É fácil fazer um discurso e falar que, olha, a vereadora Érica é a favor do aumento. Não, senhores, não sou favorável ao aumento. Eu só entendo as coisas da sua forma legal. E, infelizmente, estar sentado nessas cadeiras, às vezes, exige momentos difíceis. Como vai ser difícil, lá em cima, no federal, aprovar aquilo que o vereador Cleito, com certeza, defende, a reforma da Previdência. Não vai ser fácil. A população não quer também. Mas, infelizmente, é o necessário para a saúde financeira do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Desejo, presidente. Para justificar o voto, vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Vereadora Érica, eu até confirmei para ver se eu não falaria besteira, mas na capital, em São Paulo, a passagem é 4,30. Com uma possibilidade ainda de você pegar um outro ônibus no tempo de 2 horas após o trajeto. Eu não estou pedindo para ser gratuito, não estou... Dou graças a Deus de morarmos em um país capitalista. A questão é que, pelo artigo 6º da Constituição Federal, o direito fundamental social é a obrigação do Estado, sim. Aliás, foi adicionado pela emenda constitucional, e por isso que nós trouxemos a essa casa o debate de Uber e táxi, justamente porque transporte coletivo e tudo que impacta no transporte é de obrigação estatal. Isso não sou eu que estou falando. É o artigo 6º da Constituição Federal, é direito fundamental social. E por conta disso, e já que a senhora entrou numa esfera legal, que a senhora falou que legalmente a senhora gostaria que as coisas fossem diferentes, eu também gostaria que fossem diferentes por parte dessa gestão, que eles usassem as ferramentas legais que eles têm, porque uma intervenção que era para ser temporária está fixada ad eterno, sem prazo para término. Nós estamos em uma situação em que inúmeras medidas contratuais poderiam ser tomadas, sim, e não foram. Aliás, de forma indireta, nós estamos ajudando a empresa, porque com essa intervenção, lá na frente, a possibilidade dela ingressar em juízo será enorme, e quanto mais nós protelamos essa questão da intervenção, mais nós estamos ajudando a empresa, não estou falando cumprindo com o regramento. Simplesmente porque a intervenção, que quando eu votei favorável, eu pensei que tivesse data para começar e data para terminar, mas nós estamos em 2019, sem explicações com relação ao transporte coletivo. Daí tem um aumento para 4,50 e eu tenho que falar, prefeito, parabéns. O senhor fez os cálculos adequados com relação à planilha e está tudo ok? Desculpa, vereador, eu não posso concordar que essa elevação de tarifa seja justa. Seja justa. Porque legalmente falando, há inúmeras oportunidades. Como que a intervenção, o prefeito Mário Botion se atentou e conseguiu descobrir que existia essa medida judicial? Administrativa, no caso. E as outras medidas? E a questão do descumprimento contratual ou inadimplemento? E a questão da exceção do contrato não cumprido? Por que o
prefeito Mário Botion não se vale de outras ferramentas, não bate o pé e fala: vocês estão em dívida conosco, e não a prefeitura em dívida com você, empresa. Eu concordo, sim, que não existe almoço e janta de graça. Mas, diante dessas situações que pairam no transporte coletivo de Limeira, a ponto de termos 2 CPIs de transporte, do jeito que está a mobilidade urbana, sem nenhum plano de mobilidade concluído até o presente momento, no 3º ano de gestão desse prefeito, que usou de mote de campanha a questão do transporte coletivo, foi o carro-chefe da campanha do prefeito Mário Botion. Isso não sou eu que estou falando, tem registrado em vídeos, em depoimentos, em plano de governo, para estarmos no 3º ano recebendo esse presente de um aumento de tarifa e eu ter de concordar com isso e não me manifestar por meio de uma moção. É apenas uma manifestação que o vereador Dr. Marcelo Rossi muito bem colocou, apenas para dar a chance de eu dizer: prefeito, eu protesto com relação a isso. Essa moção só está dizendo isso. Só está dizendo: prefeito, eu protesto diante dessa situação. Não está normal, não está certo. Eu não acho isso uma atitude que venha beneficiar ou que venha equiparar ou equilibrar qualquer circunstância. Eu não acho certo que a população, que o usuário tenha que pagar por isso. Que a prefeitura verifique outras formas. Que a prefeitura busque outras alternativas, porque para conseguir aumentar um pacote de obras, ela foi atrás de financiamento. Ela foi atrás de fundo. Agora, encarecer o usuário que usa o transporte coletivo, eu sou contra e estou tranquila com relação à votação. Obrigada, presidente. Quero justificar, presidente. Vereador Marco Xavier. É justificar o injustificável. Em Americana, os vereadores revogou um decreto do prefeito que aumentava para 4,40 a passagem de ônibus. Ah, porque o ano passado não teve, ou que o ano anterior não teve. Nós estamos falando de 4,40. Revogado. Nós estamos numa passagem nossa de 4,50. A situação dos ônibus da nossa cidade, nós todos sabemos. Frequentemente, os órgãos de comunicação da nossa cidade, a Gazeta de Limeira, a Educador e todos os outros órgãos, mencionam a situação de ônibus quebrado na rua. Vereadores não podem fazer olhos fechados por essa situação. Nós queremos que essa intervenção esteja uma solução mais rápida possível para a população de Limeira. E para isso, nós não esperávamos que íamos receber um aumento de 4,50 na passagem nesse momento. Sabemos que a dificuldade financeira de todas as empresas, mas nós estamos falando de uma empresa que está sendo por intervenção, através do funcionário comissionado da prefeitura dentro da empresa, um interventor. Nós temos que gastar com um funcionário comissionado, nós temos que gastar com subsídios e complementos para ter um transporte dessa qualidade. Quando nós mandamos um requerimento para a prefeitura municipal, a prefeitura responde: no momento está por intervenção. O plano de mobilidade urbana está em andamento. Quando estiver pronto, nós vamos tratar desse assunto. Não é justo com a população de Limeira. A população de Limeira espera dos seus governantes, dos prefeitos e dos vereadores, que tragam o melhor para a cidade. Será que nós podemos dizer que o melhor para a cidade é essa atual situação do transporte público? Jamais. Jamais podemos fazer isso. E eu não quero jogar a responsabilidade para os vereadores, eu não quero jogar a responsabilidade é do prefeito, a responsabilidade é do executivo. Nós devemos sim
acompanhar, fiscalizar, como essa casa já tem 2 CPI em andamento. Mas não devemos concordar, não devemos nos calar, não devemos deixar de votar sobre a situação dessa do transporte público. O transporte público a R$ 4,50 na cidade de Limeira é um absurdo. Se nós pegarmos várias cidades da região, ou esse valor é o menor, com transporte de melhor qualidade do que Limeira. Muito obrigado, presidente. Para justificar o voto, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu acho que é interessante a opinião de cada um e respeito, assim como respeito a opinião da vereadora Érica, como líder do governo, eu acho que é esse o papel mesmo, mas não dá para concordar, Érica. Graças a Deus que nós vivemos no mundo capitalista, graças a Deus. Porque nos últimos 16 anos, o que tentaram fazer com o nosso país foi realmente transformar isso aqui num caos. E aí você vem falar de Estado mínimo. É por isso que eu fui contra a intervenção, Érica. É inadmissível isso. Nós estamos vendo que está onerando os cofres públicos. E aí eu acho que foi do secretário de Negócios Jurídicos, que depois vai receber isso em juízo. Vai ter que pagar ainda para a empresa, porque a empresa vai entrar contra. Então isso não é Estado mínimo. Estado mínimo é a promessa que o prefeito Mário Botion fez de enxugar comissionado. E aí eu concordo. E aí aumenta-se comissionados. Isso que é inadmissível. Aí concordar com uma empresa sucateada, o prefeito de Americana teve peito de tirar a princesa Tecelã de lá e colocar uma outra empresa no lugar. E aí eu recebi no meu WhatsApp uma munícipe de Limeira que foi para Americana, que usa o transporte público, falando para mim, vereador, venha ver como é que é os ônibus de Americana. Venha ver. Melhorou. Por que o prefeito não faz isso aqui? Quem será que está ganhando com essa intervenção? Essa que é a pergunta. Que a população não é. Desculpa, e aí, falar que seria até leviando da minha parte, falar que eu não vi o cálculo, vereadora Érica, eu vi o cálculo. O que eu fico indignado é que na hora de fazer o cálculo pro servidor, pro trabalhador, é só IPCA. Por que no cálculo não faz a mesma tabela que vem da BRK, que vem dessa tabela da passagem? Porque na hora de fazer para o servidor, para o munícipe que usa o ônibus, que consome a água, consome a energia, peraí, vamos colocar o IPCA, vamos colocar o aumento da água, vamos colocar o aumento da energia, vamos colocar o aumento do ônibus? Não! Não, eu só posso pagar o IPCA. E na hora de aumentar qualquer outro tipo de concessão, aí sim, o empresário é beneficiado. O empresário não pode ter prejuízo. Esse que vem aqui, me desculpa, e aí eu falo da BRK e da Limeirense, prestam péssimo serviço para a nossa sociedade, mas prejuízo eles não têm. O prejuízo fica para a população. E aí eu tenho que concordar com esse aumento. Não dá. Não dá. Infelizmente não dá para concordar. Se o prefeito tem a caneta na mão, ele pode não aceitar esse decreto, barrar isso. Barrar, porque a caneta está na mão dele. Agora, essas empresas vêm aqui, mamam na nossa cidade, prestam um péssimo serviço a todo cidadão limeirense e não podem ter prejuízo. Agora, quem usa o ônibus, quem paga a água, quem paga energia, esse pode ter o prejuízo no bolso dele, que recebe muitas vezes aí salário mínimo, que tem filhos para sustentar, que tem aluguel para pagar. Esses, prejuízo é para eles. O prejuízo é sempre para eles. Essas empresas que estão milionárias, pagando propinas aí que a gente está vendo. Graças à Lava Jato, e aqui fica a minha consideração pelo Sérgio Moro, que conseguiu finalmente prender bandido. Vai mesmo. E vai mesmo. Então é isso.
E aí eu tenho que concordar, eu não consigo concordar, vereadora Érica. Pode aparecer o estudo que for. Eu quero ver um estudo desse quando for aumentar o salário do servidor, quando for aumentar o salário do trabalhador. Eu quero ver se tem coragem de apresentar um estudo desse. Não, vai falar, não tem dinheiro. Mas pagar comissionado a rodo tem. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, só vou fazer o comentário, que apesar de presidente também sou vereador, fico pensando, quando esses contratos, vereador Cleiton, foram feitos, sempre vou pensar isso, há tempos atrás, uma prorrogação de um contrato da água, que foi feita uma reunião no dia 1 de maio, um feriado, para que pudesse ser prorrogado. Fico preocupado com isso. Fez errado, e aí a Odebrecht acabou comprando essa empresa aí que o senhor mesmo falou que dá bem, né? Que o nosso ministro Sérgio Moro acabou pegando essa Odebrecht que comprou a água de Limeira. Numa votação, numa prorrogação dia 1 de maio. Um feriado. Fico pensando que quando foi feito um contrato com a Viação Limeirense, vereador, mandou lá que se não andasse, que ia andar 1.900.000 pessoas de ônibus, e hoje anda 1.300.000, e essas 600.000 pessoas fazem falta quando se calcula o preço. É complicado. Logicamente que parece, do jeito que alguns falam, que quem votou, os 8 que votaram aqui não pela moção, são a favor de aumento. Você acha que alguém, em sã consciência, é a favor de aumento aqui? Não é só o trabalhador que paga, os empresários também têm que pagar, que dão vale transporte, todo mundo. E, logicamente, que onde cai mais é na pessoa que ganha, que é o trabalhador. Falar que não tem dinheiro para aumentar salário de servidor, que isso, é jogar para a galera. Coisa feia, jogar para a galera. O servidor não teve aumento, mas o ônibus pode aumentar. Não, é fácil falar de agora. Nós já passamos por outros governos que, por isso que quando fizer o novo contrato agora da aviação, quando vencer agora o contrato da água, porque já que prorrogaram por um bom tempo, a gente fica de olho. A população tem que ficar de olho para que não ocorra mais, vereador Vaguinho, esgoto. Não, agora não. Eu perguntei. Para que não ocorra que o esgoto seja 50% da água. Então, e por que foi aprovado isso? Porque um dia alguém colocou o contrato. Olha que e agora é fácil, né? Vamos descumprir contrato. Eu alugo a casa de alguém. E aí, quando eu paguei 2 meses, vem o dono e fala, mas agora melhorou o aluguel da vizinhança aqui, você está pagando 1.000, você tem que pagar 1.500. O contrato que você fez não vale mais. Como isso? Vale assim? É assim, Toninho? Quando a gente faz? Mas é fácil. E aumentou a gratuidade em 40%. Aí, alguém teve o bônus de mudar para 60 anos a gratuidade. Muito bonito, que joia, eu acho bom também, porque daqui 3 anos eu vou ter 60 anos, o vereador para mim também, vou andar de graça. Só que isso, como a vereadora Érica disse, alguém tem que pagar, ou acha que a gratuidade aparece de graça? Mudar para R$1 a passagem do estudante, agora sim é 50%, mas era R$1, alguém tem que pagar a diferença. Muito bem, partiremos agora para a próxima moção, vereador. Moção 145/2019. Só um minuto, senhor secretário. Como é de minha autoria a moção, e ela é replicada assim mesmo, vou passar para o vice. A sessão está suspensa por 30 segundos. A sessão está reaberta. Moção Questão de ordem, 145/2019. senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Sidney Pascotto. Eu peço a retirada dessa moção, já que ela foi replicada. Será que seria essa palavra? Replicada no sistema. No sistema, como aconteceu já com alguns outros vereadores, então eu peço a retirada dessa moção, que ela é idêntica à moção 140/19 da USTL.
Para a retirada, precisa da anuência dos líderes. Zé Roberto Bernardo. Sim. Toninho Franco. Sim. Marcos Xavier. Sim. Está retirada a moção. Existe matéria... Só um minuto. Suspendo a sessão por 30 segundos. A sessão está reaberta, a matéria vai ser lida dos primeiros secretários. Emenda número 1 ao substitutivo número 7 ao projeto de lei 7/2019. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º do substitutivo 7º ao projeto de lei 7/2019, que altera a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da lei 6.114, de 8 de novembro de 2018. Autoria, vereador Vaguinho da Santa Luzia. As comissões. Voltaremos agora para a leitura das moções. Moção 146/2019. Moção de aplausos ao atleta master de natação, senhor Luiz Carlos Correia da Silva, conhecido Lemão Correia, pela sua trajetória esportiva dedicada à natação de Limeira por mais de 30 anos. A moção 146/19 está em discussão. Algum vereador deseja discutir a moção? Não havendo, vai à votação e o painel de votação está aberto. Vereadora Constância. A votação está encerrada. A moção 146/19 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Algum vereador deseja justificar o voto? Não havendo, partiremos para a moção 147. Moção 147/2019. Moção de aplausos ao mestre Jairo Figueiredo. Por essa moção ser de minha autoria, eu passo a presidência, suspendo a sessão por 30 segundos para passar a presidência para o vereador Mirdo Lanche. A sessão está reaberta. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre presidente. Eu peço o adiamento dessa moção porque o mestre Jairo Figueiredo, professor de Kung Fu, que faz um trabalho excelente na cidade, gostaria de estar presente nessa moção e gostaria que ele estivesse presente. Eu solicito que essa moção seja adiada por 2 sessões. Que a moção seja adiada por 2 sessões, preciso da anuência dos líderes. Zé Roberto Bernardo. Sim. Toninho Franco. Sim. Marcos Xavier. Sim. Suspendo a sessão por 2 segundos. A sessão está reaberta. Partiremos agora para a moção 150. Moção Questão de ordem, 150 senhor presidente. 2019. Questão de ordem. Senhor presidente. Questão de ordem da vereadora doutora Mayra Costa. Senhor presidente, eu peço o adiamento dessa moção 150 por 2 sessões. A moção 150/19, para ser adiada, precisa da anuência dos líderes. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Marcos Xavier. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes, a moção 150/19 foi adiada por 2 sessões. Moção 118. Acabou a moção. Terminada a matéria, senhores Terminada a matéria vereadores. das moções. Eu suspendo a sessão por 1 minuto e peço para que os líderes pudessem vir aqui para a gente reaberta. Diante do término da leitura das moções, partiremos agora para a leitura das matérias diversas. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Zé da Mix. Eu faço um requerimento pedindo, com a anuência dos líderes, que seja feita a dispensa da leitura de diversos.
Conforme a solicitação do vereador Zé da Mix, precisa da anuência dos líderes. Vereador Toninho Franco. Sim, presidente. Vereador Marco Xavier. Sim, presidente. Vereador Zé da Mix. Sim. Conforme deliberado pelos líderes e conforme fica disponível no expediente a matérias diversas, foi dispensada a leitura. Partiremos agora para a palavra livre. Vereadora Carolina Pontes. A senhora tem 6 minutos. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Há tempos estava sedenta para usar este microfone, haja vista que por diversas vezes aqueles que acompanham sabem que eu tenho muita dificuldade de conseguir uma questão de ordem nesta casa, simplesmente pelo fato de divergir em pensamentos, em ideias e em colocações daquilo que entende a base governista. Então, me valho hoje da inviolabilidade da palavra que nós, vereadores, temos para tecer alguns comentários neste tão aguardado momento da palavra livre. Primeiro de tudo, que na semana passada, quem acompanhou, sabe que tentei falar até em respeito às colegas professoras que estavam presentes e pediram para que eu trouxesse a palavra, mas fui interrompida, fui cerceada por esta presidência que trouxe para ele este ponto de negativa. Aliás, admiro a coragem do vereador presidente Sidney Pascotto. Acho que é um ato corajoso aguentar o ônus e dizer: eu estou negando porque eu sou presidente, esta é a minha vontade. Acho isso interessante, principalmente em um cenário de democracia, em que defendemos tantas garantias fundamentais, a liberdade de falar. Um parlamentar só quer falar. E parece que minha voz é tão temida que tiram esse direito desta vereadora. E acho isso bastante corajoso por parte do presidente, por trazer para si essa responsabilidade. E aqui disse que precisaria pedir desculpas públicas aos meus eleitores e àqueles que confiaram em mim. Porque cometi um grave erro, vereadora Érica. Confundi as relações pessoais que eu tinha na minha vida, lá fora, pensando que fosse encontrar aqui nessas cadeiras um político que se assemelhasse ao cidadão que eu conhecia. E daí, neguei inúmeras vezes voto ao pastor Newton, na primeira vez e nessa segunda vez. Devo desculpas ao pastor Newton. Nem digo, viu, pastor, que o senhor seria tão melhor na condução e na imparcialidade, mas eu brinco bastante com o senhor nesse sentido, que pelo menos proteger esse parlamento e deixar que os vereadores tenham voz, independente do que pensam com relação ao executivo, isso eu tenho certeza que o senhor faria, porque acompanho sessões não é de agora. Mas movida pelas minhas relações pessoais, acreditava em um ser humano que pensei que fosse ser um político assemelhado, mas não. Enquanto político, o senhor me desapontou muito como ser humano. Mas como o senhor já me deu o puxão de orelha na semana passada e bem colocou, problema seu de ter votado em mim. Espere outra eleição. Foi com essa frase grosseira que o presidente se despediu de mim, quando os microfones estavam cortados e quando não estava sendo transmitido. Foram com essas palavras que o presidente se dirigiu a uma parlamentar, a uma mulher. Sim, sou presidente. Sim, sou presidente. Problema seu de ter votado em mim. Espere a próxima eleição. Nem sei se terei próxima eleição, porque não sei nem se serei candidata a vereadora novamente. Mas quando estamos em uma situação que, para falar, eu preciso implorar pelo microfone, por quê? Essa questão de que questão de ordem não é para se falar assuntos parlamentares,
se inaugurou este ano. Aliás, há 2 meses. Porque quando nós pedimos para fazer a leitura só de um trecho do nosso requerimento, isso também não traz nenhuma dicotomia com o regimento interno. E o presidente vai lá e permite. Eu lamento, eu me decepcionei. Eu fico muito triste de não poder ter escolhido a altura, não pela Carolina, mas pelo Poder Legislativo, que tem de marcar uma posição diferente do Executivo. Um presidente tem de ser imparcial. E o senhor hoje falou para os meus colegas que é muito fácil jogar para a torcida. E que o senhor, antes de ser presidente, é vereador e tem um posicionamento. Presidente, me desculpe, mas a primeira função do presidente é tornar essa casa harmônica, é ser imparcial, é ser neutro. E o senhor parece que ainda não se despiu das atribuições de líder do governo. Deixe a vereadora Érica, assim, assumir essa posição. O senhor deve imparcialidade e neutralidade para todos os colegas. O senhor gostando do parlamentar ou não. O senhor gostando de mim ou não. O senhor me deve respeito, assim como eu devo respeito ao senhor. E tento assim colocar e tento assim fazer. Mas o fato é que por diversas vezes eu me sinto desrespeitada. Por diversas vezes pessoas me procuram e falam, é normal isso acontecer? E eu lamento dizer que agora, nesta gestão, infelizmente, está sendo uma prática normal. Ainda me valendo dos últimos minutos finais dessa tão esperada forma de usar a palavra, coloco aqui minha solidariedade aos meus colegas, vereadora Constância e vereador Cleiton, que também foram levados à corregedoria pela primeira vez na história da nossa cidade, e ainda estamos terminando de fazer a pesquisa, se é a primeira vez na história do país, que 3 vereadores são levados à corregedoria por um prefeito, pelo Poder Executivo. E aqui eu agradeço a gentileza e a forma da condução que está sendo feita pela vereadora doutora Mayra, que está no papel de corregedora substituta. Vi já o decreto, gostaria que não fizessem nenhum tipo de apontamento com relação a ela, porque muitas pessoas já mandaram foto para mim hoje pela manhã e perguntaram onde se viu a doutora Mayra aceitar isso. São atribuições da função, é necessário esclarecer isso. Quem nos levou foi o prefeito, e é para ele que nós responderemos. E por incrível que pareça, os 3 vereadores levados a uma corregedoria, que é para tratar assunto interna corporis, está sendo usado pelo Executivo. E, dessa forma, responderemos sim para o Executivo com bastante firmeza, com bastante serenidade e com bastante tranquilidade de todas as ações. E isso me dá segurança, me dá a confiança e me dá a certeza de estarmos, sim, trilhando o caminho certo. Porque, coincidentemente, os 3 vereadores que foram levados à corregedoria desta casa são aqueles hoje que oferecem resistência à forma de governar do prefeito Mário Botion. As 3 pessoas que são chamadas hoje à corregedoria desta casa são aqueles que se colocam de forma contrária e que levaram este prefeito ao Ministério Público, com denúncias contundentes, e não só dessa seara da educação, não, de outras. Alguns já com abertura de inquérito e outros não. E daí, eu tenho que ouvir que não tem de nada ação política por trás desta forma de agir do prefeito Mário Botion. Prefeito, não precisa se preocupar tanto conosco, mas já que a nossa voz está sendo tão importante, está sendo tão olhada por Vossa Excelência, nós que poderíamos canalizar a nossa energia em construir, em focar em outras coisas, vereadora Érica, nós teremos que usar nosso cérebro, nossas mãos e nossa voz para marcarmos defesa
daquilo que o prefeito traz à casa. Se não conseguimos trabalhar mais, é por conta desses desafios que os parlamentares enfrentam. E eu gostaria de aqui deixar consignado o meu agradecimento à imprensa, meu agradecimento às inúmeras pessoas conhecidas e desconhecidas que me oferecem apoio e que dizem: parabéns, você está no caminho certo. De coração, meu agradecimento, porque não seria fácil seguir e continuar se eu não tivesse o apoio indistintamente de cada um de vocês. Eu agradeço muito a força que tenho recebido. Obrigada. Não havendo mais vereadores para discutir, dado ao tempo 19h34, eu declaro o expediente encerrado e intervalo regimental de 30 minutos.